onde conhecemos mais o Senhor. Temos mais profundidade no conhecimento de Deus. É nas crises. E já gostaria de convidar a todos vocês, você que está com a Bíblia pode ler juntamente comigo, ou então ficar ouvindo aí a palavra de Deus enquanto vamos ler agora, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo 8 ao 13, que nos diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Esse é que é Deus, o Deus a que servimos. Glória seja dado o seu nome. Nessa época que essa mulher, estava vivenciando este momento de dificuldade, Israel, ele tinha como rei naquela época aquele rei perverso, Acabe, e sua mulher Jezabel. E sabe por quantos anos eles reinaram? Uns 22 anos. Com muita maldade, muita impiedade, matando os profetas de Deus, perseguindo o povo de Deus. Este era o rei Acabe, que estava reinando naquele período, onde esta mulher está vivendo este momento, de uma grande dificuldade. E a Bíblia diz que fez Acabe o que era mal aos olhos de Deus. Vemos aqui, 16 e 30, que nos diz: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, todos os reis que foram antes dele. Ele fez muita maldade. E depois, que todo aquele período de dificuldade estava passando por 22 anos, tanta maldade, tanta impiedade, como se não bastasse, ele serviu a Baal, encurvou-se diante de Baal, levantou um altar também a Baal e obrigava que todos adorassem a Baal. Neste momento em que o povo estava sofrendo muito, Deus levantou o profeta Elias com coragem. Ele prediz que Deus ia castigar o reino do norte com uma seca muito grande. E assim Elias se levantou
Deus levantou Elias e Elias teve a coragem dada por Deus de assim dizer. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Homem de Deus, homem de coragem, nem orvalho, nem chuva haverá. Juízo de Deus, juízo divino. Deus levantou este homem, encheu da sua glória, coragem e disse: não vai chover, nem vai ter orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra, a minha ordem. Isso ele disse aonde? No norte. Tinha o sul de Israel e o norte. A região sul, se fosse na região sul, ali já era muito esperado, porque era uma região seca, a região sul. Desertos do Neguev, da Judéia, né? Ali tem rios temporários, águas só vem em período de chuva, que vem das montanhas. Então essa região do sul, ela já é seca sempre, né? Onde tem os desertos. Mas o profeta, ele profetizou na região norte. Sabe qual é a região norte de Israel? É onde tem os vales. Região muito linda, Samaria, onde tem plantações, trigo, cevada. É uma terra muito fértil e foi naquele lugar de fertilidade de Israel, naquela região onde houve esta grande seca. Deus mostrando: eu sou soberano, eu sou quem abro e quem fecho, quem mando a água e quem também faço secar. Faço via chuva e faço não ter chuva. Eu sou Deus soberano. Mesmo que esse lugar é fértil, aqui vai secar. Não vai haver lavoura, não vai haver plantação, porque eu sou Deus que domino todas as coisas. Foi nessa região fértil que o profeta profetizou, né? Foi ali mesmo, naquela terra de provisão, foi a terra que teve ausência de chuva, o vale, nada de lavoura. Tempo que durou 3 anos e meio. O profeta disse: não vai nem ter orvalho, chuva, até segundo a minha palavra, não vai acontecer. Vai ter momento de provação, sequidão. Deus levantou aquele profeta e mandou ele profetizar. Acabe saiu procurando, quando viu tudo aquilo acontecendo, ele saiu procurando o profeta Elias. Jezabel, acostumada de matar os profetas, né? E Deus tinha levado o profeta Elias para o ribeiro de Querite. Deus disse: olha, Elias, agora chegou o momento de você ficar recluso, de você ficar só comigo no ribeiro de Querite. Venha, Elias, venha comigo para o ribeiro de Querite. Quem sabe você não está vivendo este momento do ribeiro de Querite, mas é aí que Deus vai se revelar para você. E vemos pela sua palavra, né? Quem era que trazia comida para Elias? Quem era que alimentava Elias no ribeiro de Querite? Longe da cidade, longe do povoado, longe da família. Ele estava à beira de um ribeiro de Querite. Só tinha água ali. Deus disse: olha, eu vou te enviar o alimento. Todos os dias eu vou mandar corvos com pão e carne para te alimentar, porque eu sou quem cuido de cada um de vocês. Aleluia! Eu não sei se eu estou falando de repente para uma pessoa que está
desempregada neste momento, passando por este momento de dificuldade, sem emprego, o alimento está quase se findando, mas você serve a Deus, você é fiel a Deus, creia, descanse em Deus, o corvo vem. Deus manda. Eu não sei qual é o corvo que vai chegar na tua casa, mas descansa que o corvo vem e só traz comida boa. Foi pão e carne para sustentar o profeta ali, naquele lugar de dificuldade. Mas Deus todos os dias enviava corvo com pão e carne. Corvo trazer carne e não comer a carne pelo caminho, só Deus. Mas Deus faz isso. Deus usa até um ímpio para te abençoar. Mas a bênção chega. Descansa em Deus. É momento difícil, é momento de Ribeiro de Querite. Eu já passei. Ribeiro de Querite. Deus supriu todas as nossas necessidades. Filhos enfermos, prateleira quase totalmente vazia. E Deus mandou e eu senti a provisão de Deus. Em campos difíceis, mas Deus proveu todas as nossas necessidades. Deus usa corvo, Deus usa pessoas, Deus usa aquele que você menos espera, mas chega a provisão, porque você é servo de Deus, você é filho de Deus. E Deus tem compromisso com você, Ele tem amor por você, e por isso Ele cuida de você, cuida de todos nós. Glória a Deus. Deus tinha levado, o profeta para o ribeiro de Querite. Os corvos traziam pão e carne. Ali era a água do ribeiro, para ele saciar sua sede. Ele ficar o dia a dia ali à beira, você tomando água, você também fica alimentado. E mais carne e pão, não é? E quem fez o ribeiro? Quem foi que fez o ribeiro? Deus. Mas a palavra de Deus diz, olha o que é que a palavra de Deus diz. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva na terra. O ribeiro secou. Quem fez o ribeiro? Deus. Quem faz secar o ribeiro? Deus. Tudo é a soberania de Deus. Se o ribeiro não tivesse secado, Elias tinha permanecido ali. E Deus tinha continuado provendo todas as suas necessidades, dando a provisão até o fim da seca. Mas Deus disse, não, eu vou secar, o seu ribeiro também vai secar. Eu sou quem seco, eu sou quem faço chover, eu também sou quem faço secar. Para que ele vá ao encontro de uma viúva que eu já tenho preparado. E aí Deus secou o ribeiro. Deus seca o ribeiro, mas ele não seca, ele não sai de perto de nós, Ele permanece conosco. Secou o ribeiro, Deus fez secar o ribeiro, e Deus falou para o profeta Elias. Quando Deus secou o ribeiro, que foi ele que secou, ele diz a Elias, olha que coisa linda. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher, viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Deus tinha saciado a fome de Elias no ribeiro de Querite. E ele teve aquela experiência tão gloriosa que ela está registrada na palavra de Deus para os nossos dias. Dias de dificuldades, dias de turbulências, dias que muitos estão se indagando e perguntando a Deus o porquê de situações tão difíceis, de provações que estão passando. Mas olha, o Deus que esteve com Elias no ribeiro de Querite,
e enviou couve e pão e aquela água tão fresquinha ali, e sustentou durante aquele ano ali todo no Ribeiro de Querite. Ele é o mesmo Deus que provê todas as coisas para todos nós. Mas aí Deus disse, agora eu quero que você vá para Sarepta. E agora Deus disse, já ordenei a uma viúva em Sarepta para te alimentar. Ela vai te dar comida. Vá, uma viúva. Deus não disse que era uma viúva rica. Deus não falou que era uma viúva pobre. Uma viúva que estará te esperando. Eu já preparei o coração dela. E ela vai te alimentar. Ela vai te dar comida. E olha, as circunstâncias da viúva. Morava em Sarepta, em Tire-Sidom. Tinha um só filho. A palavra de Deus diz que ela tinha um filho. Muito pobre. E desanimada. Vamos ver o que nos diz. 17:12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. É esta a minha situação. Eu só tenho para mim e para meu filho. E vou preparar e vamos morrer. Porque só nos resta esse bocado, esse pouco de farinha, esse pouco de azeite. Glória a Deus. Muito pobre. Ela estava sofrendo do flagelo daquela seca, daquele momento de dificuldade. Mas o seu encontro com o profeta Elias trouxe a solução para os seus problemas, para a sua maior necessidade, que era ali naquele momento, era aquela seca, a fome, a necessidade de alimento. E o profeta disse, não temas. Ele disse, ouviu tudo, aí olhou para ela e disse, não temas. Glória a Deus. Você está temendo? Deus está dizendo para você, não temas. Você não já tem experiências comigo que eu já dei provisão a tantos momentos que você passou? E por que agora, justamente agora, você está achando que eu não vou agir? Elias olhou para a viúva e disse, não temas. Deus está dizendo para todos nós, no dia de hoje, não temas, não temas. Vai, ele disse, e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim. Um bolo pequeno, traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Agora tem uma coisa, você tem que ser obediente. Você está com fome, seu filho também, mas esse primeiro bolo você tem que fazer primeiro para mim. E a fé dela foi provada. Faça para mim. Que momento de demonstração de convicção e fé daquela mulher. Como é que eu só tenho um bocado de pão? Tudo um resto só dá para um bocado, um pão pequeno, e o profeta está dizendo que eu tenho que fazer primeiro para ele e depois a gente vai comer o quê? Mas ela creu, ela obedeceu. E aí ela fez primeiro para o profeta e depois para o seu filho e para ela. O seu encontro com o profeta teve a solução e a bênção para o seu lar. Glória a Deus. Foi um encontro ordenado por Deus. Elias foi dirigido àquela viúva e o coração dela também foi preparado para receber o profeta. Glória a Deus. A viúva foi preparada por Deus. E Deus está preparando para você também. O refúgio, a solução, a provisão. É Deus quem prepara. É Deus quem faz tudo isso. A onisciência de Deus, a soberania de Deus. O profeta não conhecia viúva nenhuma daquela cidade. A viúva também, mas ela creu. Ela viu que ele era um homem de Deus. E ela creu na sua palavra. A viúva preparada por Deus, ela estava
apanhando lenha na entrada da cidade, fora da cidade, à porta da cidade, né? Justamente na hora que o profeta vai chegando, ela o reconhece como profeta de Deus e serve. E serve. Quantos momentos de dificuldades você ainda já passou e viu Deus agindo? Você tirar de onde quase não tinha para abençoar outro e a bênção de Deus vir. É a bênção da multiplicação. Você vai repartindo com aqueles que não têm e Deus vai lhe acrescentando mais. Deus vai lhe abençoando mais. Glória a Deus. Então, a primeira prova de fé, né, que ela teve. Elias pede-lhe água, ela lhe dá água. Elias agora pede pão, ela dá primeiro o profeta, pão. Não é? Elias, então, agora lhe dá a promessa. Glória a Deus. Você me deu água, você primeiro serviu, me deu pão, primeiro você deu a Deus, agora vem a sua bênção. Não temas, faze primeiro para mim. Deus nos prova. Deus é quem nos conhece pelo avesso. E Ele sabe o que é que nós temos no íntimo do nosso coração. Mas Ele também nos prova para ver em nós a confiança que temos nele, a fidelidade que temos nele em tempos de turbulência, em tempos de dificuldade, até aonde nossa confiança vai, a nossa fé vai. Olha, a farinha e o azeite não faltará até que as chuvas cheguem. E ela creu na palavra do profeta. A farinha não acabou. O azeite também não. Até que choveu. Glória a Deus. Não acabou. E vemos pela história, quando lemos a palavra de Deus. Sabe quanto durou aquela farinha e o azeite? 2 anos. 1 ano, o profeta já tinha passado ali no ribeiro de Querite. E 2 anos sustentado por aquele resto de farinha e resto de azeite, pouco de azeite. Mas Deus disse, eu sou a provisão. Eu sou quem multiplico. Glória a Deus. Aproximadamente em 2 anos. E a Bíblia diz que a sua família também foi abençoada por Deus. No versículo 15, vemos aqui a palavra de Deus nos dizendo, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Toda a sua família comeu, toda a sua família provou da provisão de Deus, do milagre de Deus, e é assim que Deus faz. A bênção que Deus nos dá é para todos que estão próximo de nós, a família dela toda foi abençoada. Aquela mulher foi abençoada com a chegada do profeta. Ela abençoou o profeta e o profeta fez promessas e se cumpriu. E todo esse tempo não faltava farinha, não faltava azeite, não faltava farinha. Esse é o Deus que nós servimos. Toda a sua família foi abençoada. Comeu ela, comeu o profeta, comeu o filho e toda a sua família. A Bíblia diz, toda a sua família foi abençoada. A provisão de Deus veio na hora certa que ela mais estava precisando. Até que a chuva chegou. Aleluia. Até que a chuva chegou. Como o profeta assim tinha profetizado. Quando o riacho seca, Deus tem surpresa para nós, para você. O riacho secou de Querite. Deus leva o profeta para Sarepta e diz, não se preocupe, não, meu filho. Eu já tenho providenciado uma mulher viúva que vai cuidar de você. Mas você não vai morrer de fome, não. Não vão lhe matar, não. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Tem algo novo para acontecer. Quando o ribeiro seca, pouco de farinha,
pouco de azeite, aí vem o milagre. Glória a Deus. Não tem comida? Tem Deus. A água secou do ribeiro, mas foi Deus quem permitiu. Há uma provisão, há um milagre para acontecer. Deus está no controle de toda a situação. Descansa em Deus. Eu não sei para quem Deus está falando esta tarde. A palavra de Deus já falou comigo que eu tenho que ter mais confiança pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que eu já conheço, crendo que Ele provê todas as coisas, que Ele ainda é o mesmo Deus de Elias, que cura, que salva, que provê. Eu não sei, de repente, você tem algum parente acometido de alguma enfermidade ou desta enfermidade que está assolando, mas Deus é quem cura. A cura está em Deus. A provisão está em Deus. Desemprego, mas Deus existe. Fome, Deus vai prover. Ribeiro seco, Deus vai mandar uma provisão. Aí vem casa de viúva, vem multiplicação de pão, multiplicação de azeite, e as bênçãos vão acontecendo em nossas vidas, e nós vamos provando de perto quão grande é o nosso Deus, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu continuo te dizendo, descansa em Deus. Ele é o Deus do ribeiro de Querite. O Deus que esteve ali com o profeta, enviando o corvo com pão e carne no dia. Todo dia chegava a provisão ali para o profeta. Glória a Deus. Que Deus esse que nós servimos. Vale a pena ser fiel a este Deus? E aí agora, como uma cidade, uma mulher na entrada da cidade, pegando os gravetos para preparar a última alimentação e morrer junto com seu filho. E Deus vai entrando ali, o profeta. Ah, que coisa tão linda. É quando nós vemos acontecer a provisão de Deus, a fidelidade de Deus em nossas vidas, a provisão. Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente. E Ele diz para todos nós hoje, mais uma vez, através da sua palavra, eu não mudo. Eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e serei eternamente. E eu sou Deus de Elias, Abraão, Isaac, Jacó e seu Deus. Maria, José, Antônia, Ana, Sônia, Miriam, Lenira, todas que estão ouvindo. Homens também, todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus agora. Deus diz, eu sou Deus de provisão. E um Deus que não mudo, mas que permanece.